A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou cumprimentar os irmãos hoje como o pastor Aloysio faz. Quem aqui está com saudade do pastor Aloysio? Ok, pastor Aloysio, se estiver assistindo aí, espero que esteja, então receba aqui, né, essa mensagem da igreja. Amém? Você gostaria de liberar uma palavra? Vamos falar para o pastor Aloysio agora, eu creio que ele está assistindo. Você é abençoado em nome de Jesus, vamos lá? Pastor Aloysio, você é abençoado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bem, estou aqui hoje para compartilhar a palavra com os irmãos, amém? E tenho que aproveitar agora, né? Porque ele não pode falar, mas eu posso. Aliás, esses dias têm sido dias inéditos, que toda esposa gostaria de ter. Que o marido não pode falar nada, mas você pode falar o que você quiser. E eu tenho sempre que lembrar, lembra que você não pode falar nada. Quem aqui teria essa oportunidade de falar isso para o pastor Aloysio? Fala baixo. Então eu estou vivendo dias gloriosos, ele eu não sei. Mas eu quero agradecer as orações de todos os irmãos. E, de fato, ele está passando um momento agora delicado de pós-cirúrgico, de recuperação. Então, ele tem que seguir ali as fases para que ele possa realmente voltar normal e poder falar normalmente. Então, isso vai ter realmente um processo mais demorado. Mas, com certeza, ele vai estar aqui em breve. Amém? E eu vi aqui a propaganda também de Israel. E ele disse que vai para Israel com os irmãos, amém? Que essa é a sua oportunidade de ir, enquanto as portas estão abertas. Então eu creio que Deus abriu essa porta e ela permanecerá aberta para que a gente possa fazer essa viagem. E eu acho que ali nessa viagem ele vai tirar o desconto, ele vai falar muito. Então é uma grande oportunidade para você estar ali, se você quer, ore sobre isso. Eu penso que vai ser uma viagem inédita, porque vai ser só em Israel. As outras viagens sempre teve ali uma escala, ou um outro lugar que a gente passou, mas essa vai ser só Israel. Então vai ser algo muito poderoso, e eu penso que o Senhor vai nos abençoar ali, e é uma grande oportunidade também para você ouvir a palavra do Senhor. Não apenas conhecer. Amém? Ontem nós abrimos aqui as inscrições da nossa conferência internacional Mulheres da Vinha, que vai acontecer em junho de 2025. E as inscrições aqui no Arena Bueno já encerraram. Já está lotado. Então, se você fez, você está aqui. Se você não fez, nós vamos realizar esta conferência em 2 prédios. Nós vamos fazer também na Praça da Bíblia. Então, você pode fazer a inscrição e estar ali com o grupo da Praça da Bíblia. Nós vamos ministrar nos 2 lugares. Amém? Vai ser poderoso. Eu creio que o Senhor está preparando esse tempo para nós. O tema desse ano é Diga o fraco, eu sou forte. E nós vamos ter a participação também da Aline Barros conosco. E por acaso eu encontrei em uma conferência que nós fomos, a Luiz e eu, e alguns irmãos, no Rio. Fomos e voltamos no mesmo dia. E eu nem esperava encontrá-la lá. E o pastor Marcos Mota, a Valéria também estava lá. E de repente a Valéria fala assim, parece que eu conheço aquela pessoa ali. Eu falei, não seria ela a Aline Barros? E aí depois nós encontramos na sala VIP, a Luísa estava conversando com ela, falando que ela tem nos abençoado muito com o ministério, louvor, etc. Ela falou, eu quero voltar. E eu cheguei exatamente nessa hora. Falei, pois então eu tenho um evento perfeito para você, Aline. E eu falei para ela do Seminário de Louvor e Adoração para Crianças. E ela queria muito vir. E ela falou, então pega meu telefone. Eu falei, agora. Porque a gente sempre tenta trazer e não consegue.
Eu já orei e falei, Senhor, quando o Senhor quiser trazer, o Senhor vai pôr na minha mão, o Senhor vai trazer. Se for para pregar, se for para louvar. E na mesma semana, eu mandei mensagem para ela e ela me respondeu. Eu falei, você pode escolher entre o seminário de louvor e adoração para crianças ou a data do seminário de mulheres. E ela estava disponível nesta data. E olha só, em uma semana nós fechamos tudo. Isso não é maravilhoso? E um dia, nós tínhamos ali 4.000 inscrições ontem, em menos de uma hora, nós fechamos a conferência. Isso é milagre de Deus, fome de Deus. E eu creio que Deus tem muito para nós nesses dias, amém? E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala a respeito das 3 experiências que todo crente vencedor precisa ter. Eu sei que hoje as crianças estão aqui, mas as crianças também conhecem um pouco daquilo que eu vou falar hoje. Porque eu vou falar aqui a respeito de 3 homens de Deus que vocês já conheceram na célula e no Domingo Kids, que é o Deus de gerações. Então, eu vou perguntar primeiro para as crianças. O Deus de gerações é o Deus de Abraão? Muito bem, vamos falar mais forte? O Deus de Abraão é o Deus de... Desculpa, peraí. O Deus de gerações é o Deus de... Muito bem. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas por que Deus escolheu se revelar como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Quando nós vamos nos apresentar para alguém, ou quando você vai apresentar uma pessoa, o que você fala? O nome e o sobrenome dela, não é? Então, eu sou a pastora Márcia Silva. Então, nós temos, então, Marília Pedrosa, o pastor Naor Pedrosa, pastora Luísio Silva. E nós falamos o nome e o sobrenome. E é interessante, porque Deus, ele se apresenta na Bíblia com o nome e o sobrenome. E ele diz, então, em Êxodo 3:6, eu coloquei aqui, mas aquela referência lá não é Gênesis, é Êxodo 3:6, que ele diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, Deus aqui, ele se apresenta com o sobrenome de 3 homens. Agora, por que Deus faria isso, se ele é Deus? Nesse texto aqui, esta palavra foi direcionada para Moisés. Porque Moisés não conhecia a Deus. E ali, na sarça, lá no Monte Horebe, que é uma história que muitos conhecem, Moisés então tem uma experiência com Deus. E Deus se apresenta para ele, porque foi a primeira vez que Deus falou com Moisés. E Deus então disse, olha, você não me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, esses 3 homens, Moisés conhecia. E é assim que Deus se apresenta na Bíblia. E é interessante porque o próprio Jesus citou esse nome, essa forma como Deus se apresenta. Lá em Mateus 22:31 ele diz, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, aqui Jesus reforça ainda mais aquilo que Deus já tinha feito no Velho Testamento. Agora, por que Deus se revela assim? Por que ele escolheu se revelar através desses 3 homens? Porque desde o começo Deus queria um povo na terra para ser o seu representante, para que Deus pudesse ser conhecido através deles. Então, Deus escolhe 3 homens. E através desses 3 homens, Deus se revela a eles. Para que através deles,
ele pudesse trazer o povo de Deus. E é isso que aconteceu. Então, ao se revelar a esses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó, Deus estava se revelando como Deus triuno. Através de Abraão, Deus revela o Deus Pai. Através de Isaque, Deus revela o Filho e herdeiro de Deus. E através de Jacó, ele nos mostra o Espírito Santo, aquele que nos transforma. E quando nós enxergamos isso na história desses 3 homens, porque o desejo de Deus é que nós conheçamos não só a história, mas também a experiência deles. Porque é a experiência deles que fez Deus conhecido. E à medida que você valorizar essas experiências, é que você irá conhecer a Deus. Porque Deus se revela a você hoje da mesma maneira que ele se revelou a esses homens. Só que muitas vezes nós não valorizamos as experiências. Nós achamos que são coisas triviais do dia a dia, sem muita importância, mas não é. E eu gostaria de falar sobre isso, mais do ponto de vista pessoal. Como que nós também nos identificamos com eles? Como que nós podemos ver a Deus na vida desses homens, mas também como que nós podemos nos identificar com eles? Porque Deus está fazendo a mesma obra hoje. Eu achei tão interessante, eu estava assistindo um documentário sobre migração animal. E ali falava de algumas espécies, né? E falava a respeito de uma borboleta que chama borboletas monarca. Que elas migram, milhões de borboletas saem do México para o Canadá, todos os anos, para poderem se reproduzir. Então, elas saem, milhões delas. E aí, no meio da viagem, ou no percurso, elas param, colocam seus ovos, que se transformam ali em casulos, né? Você já deve ter visto ali essas fotos. Depois se transformam em lagartas e depois se transformam em borboletas. E aí uma segunda geração surge. E é essa segunda geração que continua esta viagem. Mas esse processo se repete novamente. Porque elas param, se reproduzem e uma terceira geração surge. E é essa terceira geração que chega ao destino, que é o Canadá. E depois uma 4ª geração também surge, e é a que volta para o México, e todo o processo começa novamente. Eu achei isso tão interessante, porque a natureza revelando o seu Criador. E isso não é diferente também em relação a nós. Como que eu posso fazer Deus conhecido? Como que eu posso testemunhar para os meus filhos, para os meus irmãos, para esta geração, a respeito de Deus? Eu não quero provar teologicamente a existência de Deus, mas eu posso testemunhar como esses homens testemunharam, que o meu Deus, ele é Pai, ele é o Filho, mas ele é também o Espírito Santo. Amém? E por isso que essas experiências são tão importantes para nós. E quando nós olhamos e enxergamos isso aqui, os nossos olhos espirituais se abrem. E eu gostaria de começar aqui com a pessoa de Abraão, porque a vida de Abraão nos revela Deus Pai. Deus chamou Abraão para ser pai. Só que antes, Deus foi revelar a ele o que é ser pai, aos olhos de Deus. Como Deus era pai. E essa experiência, ela é muito poderosa, porque dos 3 aqui, Abraão foi o primeiro a ser chamado. E essa experiência de Abraão também é a nossa primeira experiência com Deus. Porque é quando você nasce de novo. É a sua experiência do novo nascimento. Qual é a experiência do novo nascimento? É a experiência do amor de Deus. Porque você descobre que Deus é o seu Pai, que Ele te ama.
E que o amor dele é tão grande, tão disponível para você, tão acessível, que você pode receber. Então, de uma maneira inexplicável, nós cremos nesse amor. E por causa disso, nós nascemos de novo. Essa é a primeira experiência do crente. Essa é a experiência que todos precisam ter para realmente desfrutar de Deus como Pai na sua vida. Então, por isso que ela é tão valiosa para nós. Porque alguns, eu penso que todos, mas eu vou mencionar aqui apenas alguns aspectos na vida de Abraão. E o primeiro deles é que Abraão, ele foi escolhido. Abraão, ele não conhecia Deus. O texto de Atos 7:2 diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha, a Bíblia registra, fala que ele apareceu a Abraão, mas Abraão não conhecia a Deus. Então, Deus foi onde ele estava. E depois o outro texto menciona lá em Gênesis 15:7, diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então, esses dois versículos registram aqui dois lugares que Deus falou com Abraão. O primeiro foi Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade muito antiga, lá da Mesopotâmia, como diz aqui o texto na Bíblia, e que era, na verdade, que tornou-se depois a Babilônia. Mas Harã é um outro lugar para onde Abraão foi com a sua família. E lá também ele recebeu uma palavra, em que Deus fala para ele sair e ir para Canaã. Então, são lugares proféticos. Porque Abraão não conhecia Deus. Mas Deus foi aonde ele estava, no meio de um povo incrédulo, idólatra, e se revelou aquele homem. Agora, por que Deus não chamou então outros homens que vieram antes de Abraão? Como Noé, Enoque, Abel. Porque a Bíblia descreve esses homens como homens tementes a Deus. Homens justos. Mas Deus não escolheu eles. Deus escolheu Abraão no meio de um povo idólatra. Como diz aqui o versículo de Josué 24:2. Fiz questão de colocar aqui para que você possa ver que está registrado na Bíblia. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Deus escolhe Abraão da mesma maneira que escolheu você. Deus tirou você do mundo e trouxe você para Cristo. Ur dos Caldeus fala do mundo. Um povo que não conhecia a Deus, que servia a outros deuses, indiferente ao Senhor, que não invocava o nome do Senhor. E Deus vai lá e chama esse homem para gerar um povo. Você não acha isso extraordinário? Se você fosse fazer um plano de ter um povo, você iria escolher alguém assim? Só Deus para fazer algo assim. Mas isso aqui aponta para você, para mim, para a nossa história. Sabe por quê? Assim como Abraão, você não podia se salvar. Assim como Abraão, a nossa salvação procede inteiramente de Deus. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Deus foi lá, tirou você, escolheu você no meio da sua família, talvez numa cidade ou num lugar onde ninguém invocava o nome do Senhor. E você é salvo. E você pensa, mas por que eu? Olha, você não tem nada de especial como Abraão não tinha. É puramente onisciência de Deus. É puramente a soberania de Deus, a misericórdia e a graça de Deus. Mas é assim que Deus então chama Abraão. E a Bíblia fala que Abraão se torna o pai de todos os que creem. Olha só o que está escrito em Romanos 4.
Aqui o texto está resumido, de 9 a 11, que diz assim: visto que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, para vir a ser o pai de todos os que creem. Fala essa frase, fala, o pai de todos os que creem. Você crê? Então você é filho de Abraão. Porque Abraão não conhecia Deus, mas ele creu. Olha, foi preciso muita fé para crer na palavra que Deus deu para ele. Porque as condições ali e a vida de Abraão, o contexto dele, era completamente o oposto do que Deus falou. Olha o que está escrito em Gênesis 12, versículo 2 e 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei. Partiu Abraão como ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, Deus deu uma palavra para ele ir para uma terra, porque Deus ia abençoá-lo, ia fazer dele pai de nações. O nome Abrão significa pai grande, ou pai exaltado. Mas Abraão, como ele ficou conhecido, porque Deus mudou o seu nome, significa pai de multidões. Agora, Abraão, naquele momento ali em Harã, ele já tinha 75 anos. Ele não tinha filhos e era casado com uma mulher estéril. Você acha que é preciso fé ou não para querer esse chamado? Sim. Então, uma vez que nós estamos agora em Cristo, que nós já fomos salvos, nós precisamos agora ter experiências de fé para conhecer o Senhor. E foi assim com Abraão. E começou ali no chamado. Ele teve que crer. Porque nada na sua vida indicava que aquela promessa tinha alguma chance de se cumprir. Então, ele exerceu fé desde o princípio. Mas entenda uma coisa. A fé de Abraão não era perfeita. A fé de Abraão não era perfeita. Como a sua fé também não é perfeita. Por isso que nós precisamos de experiências com o Senhor, experiências para conhecê-lo como Pai, para que nós possamos nos firmar em Cristo, firmar a nossa fé, crescer em fé. E foi assim com Abraão, porque ele foi para Canaã, e Abraão então começa a ter experiências com Deus, que a Bíblia relata muitas delas, depois você pode ler. E a primeira delas foi em relação à provisão, à proteção. E todos nós temos que ter essa experiência. Porque Abraão chega em Canaã e logo vem a fome, a escassez, a dificuldade, a crise financeira. E o que Abraão faz? Ele ora? Não. Ele vai para o Egito. Então, Abraão ainda não conhecia o Deus que provê, o Deus que cuida de mim, o Deus que faz portas se abrirem. E ele então vai para o Egito. Só que o Egito foi uma péssima escolha, porque Deus não mandou Abraão para lá. Ele foi por conta própria. Então, não pense que só porque ele estava ali debaixo da bênção de Deus e que Deus falou para ele: eu te abençoarei. Não importa onde for, a bênção estará lá. Olha, em parte, isso é verdade na nossa vida. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque no caso de Abraão, Egito não foi uma bênção para ele. Então, eu creio que todo lugar pode ser uma bênção na nossa vida, desde que Deus nos mande para lá. Porque a Bíblia fala que José foi para o Egito e foi uma bênção. Mas Abraão foi para o Egito e foi um fracasso. E essa experiência de fé, que às vezes tem um aparente fracasso, elas também acontecem na nossa vida.
Nós precisamos aprender. Mas sabe, nós precisamos também valorizar. Porque às vezes parece que é uma experiência tão pequena, você fala, ai, mas nem vale a pena contar. Olha, se for assim, eu nem poderia contar essas histórias e pregar a respeito disso para as crianças. Porque você acha que as experiências das crianças são grandes? Às vezes são, mas normalmente são pequenas. Elas aprendem a orar por coisas do cotidiano delas. Para se ir bem na escola, coisas assim. Para ganhar um presente. E essas experiências são importantes. Eu tive experiências com Deus na infância. Tive experiências depois, na minha adolescência e juventude, quando eu fui me casar. Me lembro quando a Luísa e eu, nós estávamos ali preparando, né, o casamento, comprando só o que era básico mesmo. Porque naquela época as condições financeiras não eram tão favoráveis. E eu me lembro que depois que nós compramos o que deu para comprar, normalmente você compra o quê? Cama, a cama é o primeiro, né? Geladeira, fogão. O resto você se vira. E os irmãos também, que nós conhecíamos, que eram as pessoas que iam ser nossos padrinhos, queriam ajudar, mas eram coisas mais simples. E eu me lembro que eu queria ter uma mesa com 6 cadeiras. E eu falei, eu não tenho coragem de falar isso para Aloísio, porque não vai ter como, e isso vai colocar ele numa situação difícil. Mas para quem que eu falei? Para o meu pai. Não meu pai natural, o meu pai celestial. E eu orei e falei, Senhor, queria pedir uma coisa. Mas sabe aquela fé pequena? Você fica pensando que você está constrangendo a Deus, né? Ai, não sei se eu peço. Quer dizer, Deus já está ali, ele fica assim esperando. Será que ela vai falar ou não vai? Eu falei, Senhor, eu vou te pedir uma mesa de 6 cadeiras. Queria tanto colocar uma mesa aqui, fazer um jantar para o meu marido. E sonhei e pedi ao Senhor. A partir daquele dia, toda loja que eu ia, eu olhava uma mesa de 6 cadeiras. Uma mesa de madeira com 6 cadeiras. Mas, se viesse ou não, tudo bem, eu ia casar da mesma maneira. E acontece que foi passando, montamos a casa, e as pessoas foram nos dando algumas coisas, compramos. E um dia, um pastor, eu lembro que foi o pastor Sinomar, que hoje já partiu para a glória. Apóstolo Sinomar. Falou, Luiz, eu quero te dar algo bom que você ainda não tem. O que você quer? E aí ele me perguntou, Márcia, agora eu não sei o que eu falo para ele. Eu falei, chegou a hora. Pensei, meu Deus, agora eu vou falar. Falo ou não falo? Perguntou que era algo bom. E eu falei, olha, eu gostaria muito de ter uma mesa com 6 cadeiras. E ele falou assim, uma mesa com 6 cadeiras, Márcia? Para quê? Onde é que nós vamos colocar isso? Filha Luísa, você perguntou onde a gente vai colocar, a gente dá um jeito. E acabou que ele comprou essa mesa. Ele nos deu uma mesa de madeira, com tampa de vidro, com 6 cadeiras. Quando eu cheguei lá em casa, já estava montado. Eu olhava para aquela mesa, o que você acha que eu lembrava? Da minha oração, do meu pai. Porque eu pedi. Uma experiência tão pequena, mas que foi um trampolim para experiências maiores que eu teria em Deus. Então, não desvalorize as suas experiências com Deus. Porque elas são importantes. Muitas vezes o diabo fala na mente de muitos irmãos. Não, aquilo lá não valeu não, aquela experiência não valeu não. Não, aquela palavra que você recebeu lá no encontro, aquilo foi do momento. Não tem nada a ver com você. E aí o que você faz? Você despreza. Você deixa de lado. Agora, muito cuidado, porque às vezes Deus está querendo levar você a crescer em fé. Como que você acha que eu ia pedir ao Senhor coisas grandes? Um ministério com crianças nas nações. Se eu não tinha fé para pedir uma mesa com 6 cadeiras. Percebe? A Bíblia diz que uma fé do tamanho do grão de mostarda, ela pode fazer o quê? Transportar um monte. Ou seja, fazer algo sobrenatural. É claro que não é você, é Deus que vai fazer. Mas Ele faz através da fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno. O
que isso significa? No texto, depois você lê. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela diz ao monte, erga-te e lança-te no mar. A fé do tamanho do grão de mostarda é a fé que fala. Se você tem fé, você tem que falar. Às vezes pedir, às vezes declarar, mas é importante falar. E eu imagino que Abraão falava, Deus me chamou, eu vou para Canaã, eu vou ser pai de nações, eu vou ter uma descendência grande. E as pessoas olhavam e falavam, gente, de onde que ele tirou isso? Fé, fé. Mas nesse primeiro momento aqui, não deu certo. Ele foi para o Egito, perdeu a esposa, foi repreendido por Faraó, teve que sair de lá e voltar para Canaã. Mas Deus não desistiu dele, porque ele veio a ser pai de nações. Porque ele veio a ser conhecido como o pai daqueles que creem. Então, Abraão não tinha uma fé perfeita, mas ele creu. E porque ele creu, Deus não desistiu dele. E a palavra de Deus fala em Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora, nós somos filhos de Abraão porque nós cremos no mesmo Deus. Porque nós somos salvos como ele foi, pela fé. Mas também porque nós passamos pelas mesmas experiências. E Deus não desiste de nós. Sabe? Se dependesse de Abraão, ele jamais se tornaria o pai daqueles que creem. Porque ele aprontou muito. Ele errou. Ele se equivocou. Ele cria em Deus. Mas o seu entendimento, a sua compreensão a respeito de Deus era falha. Ainda era pequena. Ele não entendia como que Deus iria fazer. E ele então, depois de alguns anos, ele se envolve num plano de Sara de gerar Ismael. Só que Ismael foi gerado com a escrava. Porque Sara, depois de 10 anos que já estava lá na terra de Canaã, continuava estéril, sem filhos. Agora me fala uma coisa, vamos fazer conta aqui. Conta é fácil, não é, irmãos? Então, ele tinha quantos anos quando ele saiu de Harã? 75. Passou 10 anos. Quantos anos ele tinha? O que você iria concluir? Que não ia ter mais filhos. Então, coloque-se no lugar dele antes de julgar. Porque muitas vezes nós também não gostamos de esperar. Nós achamos que está demorando demais. Eu já fiz tantos jejuns, nada, nenhuma palavra. Aí você começa a perguntar, o que está errado comigo? Olha, eu não sei o que está errado com você, mas eu quero dizer uma coisa. Se a sua experiência não bate com a palavra, fique com a palavra. Porque certamente a sua experiência está errada e a palavra de Deus está certa. Mas muitas vezes nós queremos olhar para a experiência. Então, Abraão olhou para si, olhou para Sara. Então, Abraão foi pai com 100 anos, Sara tinha 90. Então, eles tinham uma diferença aí entre 9 e 10 anos. Se ele tinha 85, quantos anos ela tinha? 75. Talvez. Percebe? Tanto ele como ela já estavam além da fase normal de ter um filho. Era impossível. Entrou ali já naquela fase do milagre, do sobrenatural. Ou Deus faz, ou nada vai acontecer. E quando Abraão então gera Ismael, Deus rejeita Ismael, porque Ismael é fruto da carne e não da fé. Deus também não falou para Abraão fazer daquela maneira. Porque Ismael é tudo aquilo que é gerado pela vontade do homem e não pela vontade de Deus. Isso pode ser na nossa vida muitas coisas. Pode ser um ministério. Pode ser uma mudança de uma cidade para outra. Pode ser
algo na sua vida financeira, pode ser algo que você entendeu por conta própria que deveria ser assim. Só que Deus, Ele tira a mão. Ele fala, não foi isso, não é isso que eu tinha. Deus não desiste de você. Deus continua te amando. Deus continua investindo na sua vida. Mas agora você vai ter que lidar também com essa experiência. E é interessante porque Ismael, ele é conhecido na Bíblia e é mencionado também lá no Novo Testamento. Paulo fala que Ismael, ele é fruto da carne. E isso não é o suficiente para nós. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte. Deus nos ama? Sim. Deus continuou amando Abraão? Sim. Deus desistiu de cumprir o propósito na vida dele? Não. Mas Deus rejeitou Ismael. Isso nos ensina uma lição importante. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de obras. Tem obras que Deus não aceita. Obras da carne, frutos da carne. Ismael. Deus não aceitou. Então, Deus precisou ensinar aqui Abraão para que ele pudesse ser aprovado por Deus. E é claro que Abraão depois, ele entende isso. Deus renova a aliança com ele. Depois Deus dá para ele o filho, que é Isaque. E Abraão aprende a lição tão importante como Deus, como Pai. Que é a lição da graça, do Deus gracioso. Que a graça é ver Deus trabalhando por nós, como Pai. Isso é graça. A graça não é você trabalhar para Deus. A graça é você ver Deus trabalhando para você como Pai. E aí de repente você fala, como que isso aconteceu? Como foi possível? Sabe, é aquilo que você não consegue explicar. É a graça de Deus. E Deus quer se revelar a você assim. Deus quer mostrar para você que Ele te ama, que Ele é gracioso, que Ele te protege, que Ele cuida de você, que Ele vai prover o que é preciso na sua vida. Talvez não na hora que você quer, mas Ele vai fazer, porque Ele é Pai. Você pode fechar seus olhos e falar, Deus é o meu Pai. Mas aí nós chegamos aqui numa segunda experiência, que é o Deus de Isaque. Porque Abraão, ele foi aprovado por Deus. E Deus cumpriu o que prometeu na vida de Abraão. Deus deu a Abraão o filho, Isaque, que é o filho da promessa. E quando Deus pede Isaque em sacrifício, a experiência de Abraão, então, alarga muito. Porque ali Deus se revela a ele de uma maneira extraordinária. Olha, Abraão, eu não quero o seu filho. Isso aqui é apenas para dizer para você que eu vou dar o meu. O meu filho virá. E por causa dele, você será pai daqueles que creem. E aqui nós vemos agora o filho de Abraão, Isaque. Que Deus também transfere a mesma promessa para Isaque. E o que é essa experiência de Isaque? Em Isaque, nós conhecemos a Deus como filho. É a nossa experiência de filho e herdeiro de Deus. Porque quando você olha para a vida de Isaque, você vê aqui a pessoa de Jesus. Porque Isaque era herdeiro de Abraão. E ele não construiu nada. Ele recebeu tudo pronto. Tudo. Então, ele já nasceu herdeiro. Então, ele recebeu uma terra para morar. Ele não teve que sair de lugar nenhum como Abraão. Ele já nasceu em Canaã. Isaque, ele recebeu o nome de Deus, não foi Abraão que escolheu. Deus falou para ele, você vai ter um filho e o nome dele será Isaque, que significa riso, alegria. Percebe? Deus já estava apontando à frente. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para você são coisas boas, não são coisas ruins.
Tem muito crente que vive com expectativa ruim. Como uma certa irmã, uma vez, ela falou assim para mim: não, pastora, não. Sou intercessora há anos. E é o seguinte, é luta. Nossa vida aqui é luta. Coisa boa, só no céu. Falei: irmã, eu não quero fazer parte do seu grupo de oração, não. Claro que eu não falei com essas palavras. Porque eu creio no que Jesus falou. Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Tem algo bom para nós aqui. Amém? Porque Deus deu para Abraão. Isaac é esse filho vencedor que já nasceu em Canaã, que já nasceu herdeiro, até o nome ele recebeu. A noiva também foi o pai que providenciou. Isaac nem teve que namorar, fazer corte. Abraão mandou buscar, ela veio pronta para casar com Isaac. Tudo. E ele recebeu a herança, porque Abraão já era rico. Nasceu rico. Você queria nascer rico? Mas eu quero dizer que você já nasceu rico. O seu novo nascimento fez de você filho e herdeiro de Deus. Só que muitas vezes nós não compreendemos e não desfrutamos. Mas Isaac aqui, ele é um tipo de Cristo. Porque ele é descendente de Abraão. Mas Jesus também é descendente de Abraão. Isaac, ele é herdeiro de Abraão. Jesus é herdeiro de Deus. E a Bíblia fala que nós também somos. Olha o que está escrito em Gálatas 3:29. Vamos ler juntos esse versículo? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também... Olha, a Bíblia está dizendo que nós somos descendentes de Abraão e nós somos herdeiros da mesma promessa. Então, é claro que a experiência de Isaac também pode ser a minha. Qual? A experiência de filho, herdeiro. Então, isso se aplica a nós. Por quê? Tudo que Deus faz, Ele faz em Cristo. Fala isso. Tudo que Deus faz, Ele faz em Cristo e através de Cristo. Então, Deus não vai fazer nada diretamente na sua vida. Ele faz em Cristo. Então, Deus nos salva em Cristo. Você não é salvo por causa das boas obras, sim ou não? Não. Você é salvo em Cristo, porque Cristo sofreu o juízo no seu lugar. A condenação era sua, mas Ele foi lá e sofreu o juízo no seu lugar. A dívida era sua, a dívida do pecado, mas Ele pagou a dívida no seu lugar. Então agora você também é abençoado em Cristo. Em Cristo. Porque tudo é em Cristo. Me dá aqui, por favor, uma revista. Uma revista e um marcador ali. Então, é muito simples. Deixe-me te dar aqui uma ilustração que até as crianças que estão aqui vão aprender e você vai fazer lá na sua casa, ok? Amém? Quantas crianças tem aqui? Fala amém. Ótimo, elas estão aqui dentro. Então vamos dizer que essa revista que eu estou segurando aqui, ela representa Cristo. E esse marcador aqui representa você. Então, Deus quer te salvar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você filho e herdeiro dele. Mas como que Deus faz isso? Deus faz através de Cristo. Cristo é o filho e o herdeiro de Deus. Então, Deus pega você, coloca dentro de Cristo. Agora, é um só. Aonde eu colocar essa revista, ali estará o marcador. Aonde for essa revista, o marcador também irá. Significa que Deus colocou você em Cristo. Tudo que Cristo é, você é. Tudo que Ele tem, você tem. Ele é amado? Ele é abençoado? Ele é herdeiro? Você também é.
Fala, eu sou amado de Deus. Eu sou abençoado. E eu sou herdeiro de Deus. Em Cristo Jesus. Amém? Aí você pergunta, mas por que eu não estou desfrutando da herança? Porque tem 2 tipos de crente. Ismael e Isaac. A Bíblia chama Ismael de escravo. E chama Isaac de herdeiro. Infelizmente, tem pessoas nascidas de novo. Tem aqueles que não creem nessa verdade. Isso aqui é uma verdade espiritual. Isso aqui é um fato. Já aconteceu, você não será. Já é verdade. Mas tem que se tornar agora uma experiência. Tem que se tornar agora uma realidade. Então, às vezes, o marido fala para a esposa, amor, eu te amo. Mas você não fala. Claro, falei isso no dia que nós casamos. Mas está casado tem 10 anos. Está valendo ainda. Não, você tem que falar todo dia. Olha, eu falei para o meu marido assim, falei, Luiz, eu li uma coisa, assim, eu até pesquisei, o médico que falou, ele é muito sério. Diz que um beijo de um casal, para ter realmente assim, efeito, tem que durar 6 segundos. Ele não esqueceu disso nunca mais. Marca no relógio. Mas, de fato, o beijo, ele tem efeito no nosso corpo físico. Ok? Então, depois você pratica isso com a sua esposa e vice-versa. Marca 6 segundos. Olha, algo vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Mas você só tem as experiências se você crê que você é herdeiro. E muitas vezes nós não cremos. E aí não desfrutamos da herança. Eu me lembro uma vez, nós estávamos, a Luísio e eu, viajando. E ele tem um cartão Black. E em voos internacionais ele pede ali um upgrade. Porque ele tem milhagens, às vezes a gente consegue ir na classe executiva. Raramente sai, porque está sempre cheio. Mas, às vezes, sai. E eu me lembro uma vez, na volta de uma viagem internacional, que nós tentamos na ida, não deu. Eu falei, não vou nem me preocupar mais, porque eu não quero ficar frustrada. Eu quero viajar tranquilo. Quero speed de condenação na minha vida. Mas eu orei. E quando foi na volta, chegou ali no embarque, aí a pessoa, senhora Luiz, eu sei que o senhor pediu o upgrade, mas infelizmente não saiu, ok? Fomos lá para a nossa cadeirinha econômica, né? E, de repente, antes de decolar, a aeromoça vem e ela diz, senhora Luísio, o senhor requereu 2 poltronas, saiu apenas uma, o senhor vai querer? E aí ele falou assim, acho que não posso deixar a minha esposa aqui sozinha. E ela, eu acho que ela não vai querer ir. Eu falei, eu vou. Ele olhou assim, você vai? Eu falei, Luiz, eu orei, você orou? Ele falou, não. Eu falei, então essa poltrona é minha. Ele falou, não acredito. Eu falei, eu não tenho culpa se você tem mentalidade de escravo. Eu tenho mentalidade de herdeiro. Está repreendida essa mentalidade de classe econômica. Eu quero a mentalidade de executiva. Ainda que eu não vá desfrutar, mas eu vou crer. E eu fui. De boa. Falei, se eu não for, alguém vai. Não é melhor que seja eu? Vai, pastora Márcia. Mas ele faz isso com amor e carinho. No outro dia eu encontrei com ele lá na saída, pegando as malas. E aí, como foi sua noite? Falei, a minha foi ótima. Dormi a noite inteira, e você? Mentalidade de herdeiro. Sabe, eu desfruto daquilo que Deus me dá. É a mesma coisa de você ter um cartão Infinity. Nem vou perguntar aqui quantos tem. Você tem um cartão Infinity, mas não usa. Uma vez nós fomos no shopping também, eu e ele. Deus sempre me dá experiências boas com meu marido. Eu sou herdeira, mas ele me abençoou através de Cristo e do meu marido. Por isso que eu oro por ele. Estávamos no shopping comprando umas coisas para ele, porque ele só vai no shopping quando ele tem que comprar algo.
Homem normalmente é assim, tem que comprar camisa e algumas coisas. Aí fomos por causa dele, compramos tudo que precisava. E aí ele falou, você não vai comprar nada, Márcia? Eu falei, não, viemos aqui para comprar para você. Ele falou, mas aí o universo não tem sentido. Eu falei, bom, para o universo fazer sentido, eu vou comprar uma roupa. Eu não vou deixar o universo sem fazer sentido. Eu estou aqui com o meu cartão Infinity e não vou usar. Você sabe que às vezes nós fazemos isso na nossa vida? O Senhor já te fez herdeiro. Você já é filho. Já é seu. Agora, é claro que você não vai esbanjar e fazer isso apenas por capricho. Deus quer que você aprenda a se apropriar da verdadeira herança. O perdão dos pecados já é seu. Você tem que apropriar-se dele. A justificação já é sua. Você já é justo. Você já está vestido de Cristo. Mas você precisa crer e declarar. Pastor Luiz está passando uma fase agora que ele vai ter que reaprender a falar. Então agora, ele vai ter que estar fazendo já exercícios, né, com fonoaudióloga, para poder aprender a colocar a voz, para não falar com aquela voz gritada. Então nós vamos ficar todo mundo agora vigiando ele, ok? Se ele gritar aqui no microfone, você vai falar, pastora Luiz, você não pode gritar. É o que eu estou fazendo com ele. Fala, Luiz, não fala. A Luiz fala baixo. Para ajudá-lo. Para aprender a falar de uma maneira correta. Você sabe que quando nós nascemos de novo, você tem que aprender a falar como filho e como herdeiro. Você não pode mais ficar falando como você falava antes. Então, tem muitas pessoas que falam como escravo. Porque tem muitas pessoas que se identificam mais com o filho Ismael do que com Isaac, que é o herdeiro. Mas entenda uma coisa. A Bíblia fala que quando Isaac chegou, Ismael foi expulso. Quando Isaac chegou, Ismael foi expulso. Significa que quando você se torna filho em Cristo e herdeiro de Deus, você tem que rejeitar toda a mentalidade de escravo na sua vida. A Bíblia fala isso quando Sara menciona, e Deus não desfaz o que ela fala. Lá em Gênesis 21:10 diz, disse Abraão, rejeita essa escrava. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. A Bíblia deixou registrado que Ismael é um tipo de filho escravo. E Gálatas 4:31 repete. E assim, irmãos, está falando para nós. Nós somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Por quê que Deus fez questão de deixar isso aqui para você? Porque escravo não tem herança, mas filhos são herdeiros. Amém? Fala isso. Escravos não têm herança. Filhos são herdeiros. Você já é herdeiro. Você só precisa agora aprender a desfrutar da sua herança em Cristo Jesus. Amém? Mas aqui entra então essa terceira experiência, que é a última, de o Deus de Jacó. Quem que é o Deus de Jacó? A vida de Jacó nos revela a pessoa do Espírito Santo e a sua obra de transformação em nós. Sabe por quê? Não basta você conhecer o Deus Pai, não basta você ter ali a experiência de filho e de herdeiro de Deus, sem passar pela experiência de Jacó, que é a experiência de transformação. Não é você que se salva e também não é você que se transforma. O Espírito Santo que está em você, ele vai te transformar. A imagem de Cristo. Todos nós temos que passar por essa experiência. Só que muitas vezes, a maneira como Deus age na nossa vida, nós não percebemos, não respondemos, e às vezes o tempo
O processo demora. Mas Deus não está com pressa. Sabe por quê? Porque o mais importante para Deus não é como você começa, é como você termina. Deus está interessado no final. E é isso que Deus faz aqui na vida de Jacó. Essa experiência de transformação, ela também acontece na nossa vida. Então, quando você olha para Jacó, você tem que se ver nele. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo ali o livro de Gênesis e estudando também o livro de Gênesis, que era mais do que ler a Bíblia. E eu gostava tanto das experiências de Abraão. E eu me identificava tanto com Abraão, o pai da fé. Mas quando chegou em Jacó, fiquei pensando, que rapaz, hein? E até que Deus falou comigo, você é como Jacó. Eu quase repreendi essa palavra. Mas depois eu fui entendendo que todos nós somos Abraão, Isaque e Jacó. Todos nós fomos salvos porque Deus nos salvou. Todos nós nos tornamos filhos e herdeiros porque nascemos em Cristo, como Isaque nasceu de Abraão. E todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, que já habita em nós. Só que Deus não vai fazer nada sem o seu consentimento, sem a sua colaboração. Ele não vai invadir a sua vida, ainda que você pertença a Ele, porque Ele te comprou, pagou à vista, com o sangue do seu Filho. Então você pertence a Ele. Não tem nenhuma área da sua vida que você tem direito de fazer sem a permissão de Deus, porque você tem um dono. Só que existe uma área da nossa vida que chama força natural, do homem natural, que essa é aquela parte que ela não converte. A Bíblia chama de carne, para ficar mais claro para você. Então, você nasce de novo no seu espírito, mas tem uma parte da nossa vida que ela não se converte. Então Deus precisa trabalhar para que esse homem natural, essa força natural seja subjugada. E foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó era filho de Isaque. Jacó, o nome dele significa enganador, porque ele já nasceu puxando o calcanhar do seu irmão Esaú, que era gêmeo. Mas Deus já tinha escolhido Jacó no ventre. Ele nem tinha nascido. E Deus fala para Rebeca, o mais novo será o herdeiro. Será que Deus não sabia o que Jacó ia aprontar? Ah, sabia. Será que Deus não conhecia você antes de nascer de novo? Sabia. Mas tinha alguém que não conhecia, você. Sabe por que nós precisamos da experiência de transformação? Para que você se conheça, para que você possa enxergar quem você é. Porque Deus já sabe. Tem nada novo a seu respeito. Quando Deus viu você, antes de você converter, Ele olhou e falou, será que tem jeito de consertar? Eu falei, não, está estragado demais. Vamos fazer o quê? Crucifica. Tem que morrer e nascer de novo. Foi isso que aconteceu. Então, Jacó aqui representa essa parte da nossa vida que não converte, que é essa força natural, essa tendência de você querer agradar a Deus, na sua força, do seu jeito. Mas no caso de Jacó, não estava associado a fraquezas, claro, porque ele era enganador, mentia, trapaceava. Mas a carne também está associada, às vezes, com coisas boas. Não tem só o lado ruim. Tem um lado ruim daquelas coisas muito feias. Às vezes, pecados relacionados, né, às questões sexuais, adultério, prostituição e outras. Então, são coisas mais feias, aparentes. Mas tem um lado que é bom da carne, que é a sua força. Que é aquela tendência que você tem de fazer coisas boas. Mas é carne. Deus não aceita. O que, por exemplo? Às vezes, a sua espiritualidade. Tem pessoas que se acham muito espirituais, mais do que os outros. E às vezes na célula, ele fica lá olhando os irmãos, falando. E ele fica pensando, ai, como eles são infantis. Eu devia ser o líder dessa célula. Eu sou muito mais maduro em Deus. Isso é carne.
Às vezes o intelectualismo, às vezes aquela capacidade que você tem acima da média de raciocinar, de aprender. Às vezes a teologia que você sabe, você consegue argumentar muito bem. Carne. Orgulho de coisas boas. A boa intenção. Boa intenção é algo terrível na vida cristã, porque você quer agradar a Deus, você quer fazer para ajudar. Jacó, quando ele foi roubar a bênção do seu irmão e enganou o pai, ele tinha uma boa intenção. Ele queria a bênção. Mas ele fez da maneira errada. Sara, mulher de Abraão, quando ela foi gerar Ismael, aquele plano de ter o filho com a escrava, ela tinha boa intenção, mas Deus não aceitou. E o que acontece com Jacó? Jacó então foge da sua casa e faz o caminho inverso de Abraão. Ele volta para Harã. Abraão saiu de Harã e foi para Canaã. Jacó sai de Canaã e vai para Harã. E a vida dele muda radicalmente. Porque de filho, ele passa a ser empregado. De herdeiro, ele passa a ser assalariado. E é interessante porque ele vai morar com seu tio Labão. Jacó era enganador, mas Labão tinha pós-graduação. E ele, quando checou e viu quem era Labão, que era mais expert do que ele, para trapacear, ele sofreu na mão de Labão. Por quê? Porque às vezes a graça de Deus não muda a sua carne, mas a disciplina de Deus sim. E a maneira de Deus te transformar é permitindo que você sofra as consequências. Aí você fala, mas que é a graça. A disciplina é a expressão da graça de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus ama o filho que ele corrige. Não tem nenhum filho que não é corrigido por Deus. Deus vai fazer isso em amor. A Bíblia fala que Jacó ficou 20 anos na casa de Labão. E Labão aprontou com ele. Jacó mesmo escreve isso, está registrado lá em Gênesis. Falou, olha, eu sofri de dia com suor do calor. Eu sofri de noite com geada. Eu não dormia. Você mudou meu salário 10 vezes. E Jacó vai relacionando ali como que foi esse tempo de tratamento. E assim, onde que está aqui o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é quando Deus trata com o homem natural. É quando Deus tem que tocar ali nessas coisas que parecem boas na sua vida, mas que não agradam a Deus, que não expressam Cristo. Então, tem muitas coisas que às vezes Deus tem que mostrar, porque você não sabe. Tem crente que se orgulha, às vezes, de ser honesto. Não, eu sou honesto. Eu dou dízimo, dou oferta. Se orgulha de tudo que faz. Mas faz na carne. Não agrada a Deus. A Bíblia fala que Pedro, uma vez chegou para Jesus e falou, Senhor, por ti eu darei a minha vida. O Senhor Jesus olhou para ele. Jesus sabia quem era Pedro. E Jesus fala, darás a vida por mim? Responde com uma pergunta. Porque Jesus conhecia Pedro, mas Pedro não se conhecia. Não se via. Sabe, quando nós nos vemos, é quando nós temos a experiência de Jacó lá em Peniel. A Bíblia fala que ele foi, então, Deus deu uma palavra para ele, e essa palavra aqui, é importante você conhecer, que está lá em Gênesis 31:13, que diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Olha, Deus está falando para ele o quê? Volta para onde você não deveria ter saído. E eu vou continuar aquilo que eu estou fazendo. Porque você é meu escolhido. Porque você é herdeiro de Abraão. E em você eu vou levantar um povo. Porque Deus não interrompeu ali aquele processo. Mas aqui
em Gênesis 32 está registrada uma oração que Jacó fez, que é rara. Jacó era um homem muito bom de fazer plano. Ele tinha o plano A, o B e o C. Porque era assim, eu vou orar. Se Deus não fizer, eu garanto o resultado. Será que tem crente assim? Ok. Nosso alvo aqui não é que você olhe para você, é que você olhe para Cristo. Mas essas experiências estão aqui para nos ensinar. Gênesis 32. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Porque ele estava voltando para casa, ele sabia que ia encontrar com Esaú. Pois disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, como multidão que não se pode contar. Esta palavra que está aqui, livra-me, em algumas versões é salva-me. No original ela significa tirar a força. Tirar a força. Ou seja, toca em mim, mas cumpre a promessa que o Senhor falou. É claro que Deus aqui não quer tocar, não é no corpo de Jacó. Ainda que, no caso dele, foi literal. A Bíblia fala que ele ficou sozinho no vale de Jaboque e chamou aquele lugar Peniel. Que ele teve uma experiência de transformação com Deus, porque ali Deus muda o seu nome. E diz assim, Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela noite e ficou só. Lutava com ele um homem até o romper do dia, e tocou-lhe a articulação da coxa, e disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus, e aquele lugar chamou Peniel, porque disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi mudada. Sabe quando que Deus nos transforma? Quando acontece isso aqui, o texto diz, ao romper do dia, que no original significa vir à luz. Nós somos transformados quando a luz de Deus vem sobre nós. Porque tem coisas em nós que nós não vemos, mas Deus vê. E Deus quer transformar. Porque você é filho, porque você é amado, porque você é herdeiro, porque Ele quer que você cresça, porque Ele quer te levar mais alto. Mas sabe, você precisa perceber essas experiências. Em vez de você murmurar, é hora de você fazer como Jacó, declarar a promessa. O Senhor disse que eu teria uma grande descendência. Fala a palavra. Declara que você é filho amado. Declara que você é justiça de Deus. Declara que você é herdeiro no meio da dificuldade, no meio da crise. Porque isso tem poder. É isso que atrai o Senhor na sua vida. Não olhe para você. Deixa que a luz de Deus venha. Quando a luz vier, sabe, tudo vai mudar. Porque Deus vai fazer a obra. É só você se render. A Bíblia fala que Jacó caiu de joelhos porque tocou a sua coxa, que é a parte mais forte do corpo. E isso também se aplica a nós. Às vezes Deus toca naquela área que você se orgulhava muito. E que Deus fala, olha, isso aqui é tudo força humana, não serve. O que eu vou fazer é através do meu espírito, do meu poder. Sabe, Deus disciplina todos os filhos. A Bíblia afirma isso em Hebreus. Todos os filhos são disciplinados por Deus. Mas nem todos se quebrantam. Alguns se tornam mais duros. É como a experiência do sol. O sol, quando ele bate no barro, endurece. O barro endurece. Mas quando ele bate na cera, a cera derrete. Tem filhos que são assim. Quando Deus permite situações na sua vida, não é que Ele vai mandar, mas Ele vai permitir lidar com consequências de escolhas erradas. Mas tem pessoas que, em vez de se quebrantar, se endurece. E muitos estão aí, aqui, falando de experiências que você ficou decepcionado com a liderança, com aquele pastor, com aquele líder, com aquela igreja. E ficam mudando de igreja em igreja, de célula em célula. Será que você não está precisando ser tocado na sua coxa? Na sua força natural? Para que Deus possa formar a imagem dele em você? Esta palavra é para que você possa se render diante do Senhor.
E eu quero concluir aqui. A Bíblia fala que Jacó foi transformado em príncipe. Jacó teve um fim mais glorioso do que Abraão e Isaac. Porque a Bíblia fala que Jacó, no final da sua vida, ele vai para o Egito. E ali ele encontra com José, seu filho, que era o governador do Egito. E ele então se encontra com Faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época. E ele abençoa Faraó. Hoje nós vemos muitas pessoas aqui, você quer tirar uma selfie, não é? Com uma celebridade. Para você ser visto. Sabe, quando Deus quer colocar você perto de alguém importante, Ele mesmo providencia. Jacó estava lá diante de Faraó, e não foi Faraó que abençoou ele, ainda que tenha dado a ele a terra para morar. Foi Jacó que abençoou Faraó. Porque ele era um homem com uma fé firmada em Deus. Ele estava lúcido na sua mente. Ele tinha uma lucidez espiritual. Ele tinha um discernimento espiritual. Ele abençoou os seus 12 filhos. E profetizou sobre as 12 tribos de Israel. Que viria a ser o povo de Deus. Agora, Deus tinha um povo na terra. Por quê? Porque 3 homens responderam ao Senhor. Não será diferente comigo. Não será diferente com você. Hoje, o povo de Deus na terra é a igreja. Essas experiências espirituais, elas são individuais, mas o objetivo delas é a igreja. Deus quer que você seja canal para abençoar outros, para abençoar sua célula, o seu discipulado, sua família, povo de Deus. Nós estamos aqui para fazer Deus conhecido, não com o nome de uma igreja local, mas como um povo que conhece o Senhor, como Abraão, Isaac e Jacó conheceram, como pai, como filho e como Espírito. Guarda isso. Para Deus o mais importante não é como você começa, mas é como você termina. Amém? Você ainda está no processo, mas Deus vai completar esta obra. Feche os seus olhos aonde você está. Nós vamos participar da ceia. Mas antes disso, queria que você orasse. Queria que você falasse para o Senhor algo bem específico. Talvez Deus já tenha falado com você, ou talvez você ainda não sabe. Mas fala com Ele. Senhor, qual é o ponto forte da minha vida? Que eu preciso me render como Jacó. Será que Deus já não falou com você? O alvo não é que você fique procurando coisas na sua vida, não é isso. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos olhando para Cristo. Nós estamos declarando que nós fomos colocados em Cristo. Mas nós precisamos também permitir que Deus toque em nós. Feche os seus olhos. E eu gostaria de orar com você. Mesmo você que está em casa, que talvez esteja assistindo, ouvindo. Feche os seus olhos e receba essa oração. Faça a sua oração também. Pai, nesta hora nós oramos. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é Pai. O Senhor tem se revelado a nós como Pai amoroso, que nos salva, que nos tirou do mundo, porque nós não poderíamos sair de lá por nós mesmos. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos fez filhos e herdeiros em Cristo. O Senhor nos colocou dentro de Cristo. E hoje nós podemos desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor continua a sua obra na nossa vida através do Espírito Santo. Eu oro agora, Senhor. Fala com cada um. Ó Deus, transforma. Senhor, que haja hoje uma disposição de render-se diante do Senhor. De se entregar, de permitir que Deus cumpra a sua obra na sua vida. Ó Deus, leva-nos como igreja a um nível maior. De conhecer o Senhor, de experimentar, ó Deus, o Senhor como nosso Deus. Eu oro agora e declaro que nenhum desses irmãos irão voltar para sua casa como eles vieram.
Mas hoje essa palavra vai operar de uma maneira profunda na sua vida. E eles serão usados, como Abraão, Isaque e Jacó foram, para abençoar outros.